sobre a nossa irmã, para aquilo que o Senhor preparou para que ela falasse para nós. Ela que foi a escolhida do Senhor para estar conosco, para falar da Tua palavra. Que o Espírito Santo sopre sobre ela, que o Espírito Santo venha sobre o ser dela, sobre o coração dela e transforme agora, para que tudo que venha sair da boca dela seja o sopro do Espírito, para que venha cair nos nossos corações. Maria lá, Maria lá, Maria lá, Maria lá, Maria lá, Maria lá. Maria lá, Maria lá, Maria lá, Maria lá, Maria lá, Maria lá, Maria lá. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém? Amém. Boa noite. Ah, foi fraquinho demais. Ninguém não jantaram, não foi? Boa noite. Boa noite. Bom, gente, meu nome é Dulce, venho de lá do bairro Industrial. Fui convidada hoje pelos meninos do Mensageiro da Paz para partilhar um pouquinho da palavra. Eu quero convidar você a pegar a sua palavra. Você que trouxe, pega a sua palavra. Eu peço que quem trouxe, sempre com quem não trouxe, porque aí ajudar a acompanhar. Amém? Quero convidar você a pegar a sua palavra em Gênesis 1. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Marque ela aí. Deixe ela marcadinha. Encontrou? Gênesis 1, 26. Deixe ela marcadinha aí e vá lá no Evangelho de São João. Evangelho de São João, capítulo 6. No capítulo 6, versículo 55 a 59. Você também vai deixar marcadinha aí. Isso, capítulo 6, versículo 55 a 59. São João é o Evangelho. É pra cá, no final já. Aqui, ó. Veja o 6. Então, é João mesmo. João 6. Amém? Ok. Marquem aí São João. E voltem lá para o início da Bíblia. Em Gênesis 1. Amém ou aleluia? Amém? Vamos ver o que é que diz Gênesis 1. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Aqui em Gênesis 1, ele vai dizendo que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Dentro dessa proposta de Deus nos criar a imagem e semelhança, Ele nos deu uma condição. Nos criou e ainda nos deu algo a mais.
criou todas as outras coisas, criou a terra, criou os animais e deu a cada um de nós, homens e mulheres, o poder de dominar esses animais, de dominar a terra. Só que tudo isso que Deus nos deu como graça, nós fizemos da seguinte forma: Deus nos deu a graça de dominar tudo isso, mas em um determinado momento distorcemos isso. Sabe de que forma? Dentro desta proposta entrou o pecado. O pecado foi a desobediência à vontade de Deus, à voz de Deus, que disse para Eva e para Adão não comerem do fruto da árvore. Aí o que foi que a serpente fez? Chegou para Eva e disse que aquele fruto era bom, que daria a ela a inteligência, que daria a ela tantas outras coisas. E isso terminou que cegando. Isso terminou que distorcendo aquilo que Deus tinha feito para Adão e para Eva. Para o Adão, que é você homem hoje, e para a Eva, que sou eu e você mulher hoje. Aí o que foi que aconteceu? Terminou que, entrando o pecado em nossa vida, nós nos tornamos donos de nós mesmos. Como assim? Dentro da proposta da criação, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, o homem voltado para Deus. Quando o pecado entrou no mundo, inverteu-se os papéis. Já não era mais o homem voltado inteiramente para Deus, mas o homem voltado para si. Como assim o homem voltado para si? Quando ele deu ouvido à voz que não era de Deus. E acabou que distorcendo aquilo que Deus criou. Que era nós como criatura e Ele como Senhor. Agora vá lá para João 6. Amém? Lá em João 6, no versículo 55, ele vai dizer assim: pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Aí, aqui no versículo 56, Jesus vai dizer assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Vendo Jesus que nós já não estávamos mais na condição de homem voltado para Deus, mas como homem voltado para nós mesmos, Deus nos deu a graça de termos a Santa Eucaristia. Nos deu a graça de, a cada vez que eu como do corpo de Jesus, que bebo do sangue de Jesus que é oferecido na Santa Missa, é a oportunidade que Deus está me dando e que Deus está lhe dando para podermos voltar àquilo que nós fomos criados. Mas nós fomos criados para quê? Para deixar Jesus ser Senhor, para deixar Jesus ocupar o lugar que é dele por direito em nossa vida. Mas como nós fazemos isso? Todas as vezes que me é oferecido
como sacrifício o corpo e o sangue, eu estou dando a oportunidade dele ser Senhor. Sabem por quê? Porque hoje nós vivemos em um mundo em que muitas coisas insistem em querer roubar na minha vida e na sua vida o lugar que é de Jesus. E a cada vez que eu comungo, é a certeza de que Jesus permanece aqui. E é a certeza de que eu permaneço nele e já não vou mais deixar que nada, e que por primeiro eu mesma tire o lugar de Jesus. Porque acredito que muitos já ouviram dizer que hoje muitas coisas ocupam o lugar. Mas eu quero dizer para você hoje que muitas vezes eu e você que tem ocupado o lugar de Jesus. Sabe quando eu ocupo o lugar de Jesus? Quando eu faço do meu jeito. Quando eu tomo a decisão do meu jeito. Quando eu vou quando eu vou seguindo direções que eu penso que é melhor para mim. E a proposta de Jesus para mim e para você hoje é essa. Deixa que eu permaneça em você. E assim também você permanecerá em mim. Porque só assim nós teremos a força de deixar Jesus ser Senhor. Fácil deixar Jesus ser Senhor da nossa vida? Não. Sabe por quê? Porque há muitas propostas lá fora, tentadoras, por sinal. Hoje, a moda tem entrado em nossas vidas e que tem sido muitas vezes Senhor da nossa vida. Pessoas que muitas vezes nós vamos colocando lá no alto, que vamos deixando ser Senhor da nossa vida. E vamos vivendo em função de tudo isso e vamos esquecendo que existe alguém que precisa estar no centro. Que existe alguém que a todo instante está te dando e está me dando a oportunidade de colocá-lo no lugar que é dele, na minha vida e na sua vida. Eu quero dizer para você hoje que Jesus te trouxe aqui para não pedir, mas para morar em seu coração. Talvez você possa dizer: na minha vida tudo é dificuldade, nada dá certo. Será que você tem deixado Jesus ser Senhor da sua vida? Será que você tem deixado Jesus permanecer na sua vida? Ou será que você tem eliminado? Quando você dá o primeiro passo, sem perguntar se essa é a vontade dele. Sabe por que muitas vezes o nosso coração se entristece? Porque nós vamos buscar em muitos outros lugares aquilo que nós encontramos aqui. Que todos os dias está aqui lhe esperando. Na hora da dificuldade, está aqui alguém que pode resolver isso na sua vida. Dentro da sua família, aquela dificuldade com o seu filho, com o seu esposo, com os seus irmãos. Aqui está alguém que pode resolver. Mas para isso você precisa dar espaço na sua vida. Você precisa abrir a sua vida e deixar que Jesus seja Senhor. E deixar Jesus ser Senhor da sua vida é você pegar tudo aquilo que hoje consiste a sua vida, família, trabalho, namoro, casamento, estudo, tudo isso, e colocar na mão daquele que é o dono. Eu quero que tenhamos essa consciência hoje. Você não é dono da sua vida. E na ousadia
dia eu digo isso, sabe por quê? Foi você que pediu para nascer? Foi você que pediu para vir ao mundo? Não foi. Aquele que te criou, aquele que te formou, que é o seu dono, foi que te escolheu. E a partir dessa consciência você precisa hoje tomar a decisão de deixar Jesus ser Senhor. Porque a cada vez, a cada situação e a cada momento que eu vou fazendo aquilo que eu acho melhor, eu vou pegando a minha vida de volta e vou ocupando o lugar de Jesus. Aí eu digo que nós nos tornamos ladrão. Sério isso, né? Você ser ladrão. Sabe por quê? Quando a gente pega algo que não é nosso, a gente é o quê? Ladrão. Então todas as vezes que você pegar a sua vida achando que é sua, você está se tornando um ladrão. Porque a vida não é sua. A sua vida tem um dono e esse dono se chama Jesus. E Ele quer hoje conduzir a sua vida. É difícil deixar Jesus ser Senhor porque há uma sociedade, ou muitas vezes as pessoas que nos educaram para sermos independentes. Nos educaram para buscarmos, para estarmos sempre em primeiros. Sempre fomos motivados a isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você hoje. Seja dependente. Queira ser dependente unicamente de Deus. Eu sei que é difícil você, depois de conquistar uma dependência, voltar para ser dependente. É difícil. Porque você lutar para ser independente e depois ter que voltar, isso é difícil e é custoso. Mas não é impossível. Não é impossível. Eu quero convidar você a fechar um pouco os seus olhos. Com os seus olhos fechados, vai trazendo aí ao seu coração, à sua mente. Eu não sei a situação que você está vivendo ou que você viveu até hoje. Onde você tem feito aquilo que você acha melhor. Mas eu quero que você traga a sua mente, vá mesmo. Pedindo que, diante de tudo aquilo que você já viveu até hoje, se em algum momento você foi tomando a frente da sua vida, ocupando o lugar de Jesus, vai dizendo que você quer nesta noite deixar Jesus ser o Senhor da sua vida. Vai dizendo mesmo a você mesmo que você não quer mais conduzir a sua vida como você tem conduzido. Vai trazendo à sua mente as situações onde você foi sendo o Senhor de você mesma, de você mesmo. Amém? Olhem aqui para mim. Eu quero dizer uma coisa. Quando nós deixamos Jesus ser Senhor da nossa vida, trazemos dentro do nosso coração a alegria de sermos vencedores. Vamos passar por muita coisa, mas quando nós deixamos ser Senhor, Jesus ser Senhor, a certeza de que chegaremos ao 100%, de que a vitória é certa, é o que trará ao
nosso coração a alegria, a disposição de não desistirmos. Eu e o João namoramos há 5 meses, graças a Deus. E nós, durante esse tempo, temos tentado viver esta proposta de deixar Jesus ser o Senhor do nosso namoro. De estar mesmo à frente para que nenhuma decisão que tomarmos seja por nossa própria vontade, mas que seja da vontade de Deus. Porque isso é o que nos trará a certeza de que todas as coisas que tomarmos a partir daquilo de deixarmos Jesus ser Senhor, teremos a certeza de que não erraremos. Digo isso por quê? Porque muitos casamentos hoje nós ouvimos que não dá certo. Porque talvez essas pessoas não deram a oportunidade de Jesus ser o Senhor. Essas pessoas não deram a oportunidade de Jesus conduzir. E a gente tem tentado viver isso no nosso namoro. Tem sido difícil. Mas graças a Deus, quando nós tomamos a decisão de colocar Jesus como Senhor, isso é o que nos motiva e nos dá a força. Porque sabemos que mais tarde, mais lá na frente, nós iremos desfrutar dessa graça. E eu quero convidar você hoje a tomar esta decisão. Não queira mais, não queira sair daqui hoje com a sua vida nas suas mãos. Mas eu quero convidar você a tomar mesmo a decisão de pegar a sua vida em suas mãos e colocar aos pés de Jesus, declarando mesmo, Ele é o Senhor da sua vida. Eu quero convidar que fique de pé somente as pessoas que desejam colocar Jesus como Senhor. Somente aquelas que desejam. Que não seja somente porque eu estou falando, mas porque você quer. Você sabe o que você tem vivido até hoje. Você sabe como você tem conduzido a sua vida. Por isso eu quero convidar você a fechar um pouco os seus olhos. Coloca a mão no seu coração. E diz assim comigo: Senhor Jesus, eu quero nesta noite colocar a minha vida, toda a minha história em tuas mãos, deixando que tu sejas o Senhor. Quero nesta noite devolver tudo aquilo que eu peguei, porque hoje eu sei que eu não sou dono de nada, mas que tu és o dono. Eu quero deixar, Jesus, que tu ocupes na minha vida o primeiro lugar. Dai-me a força para isto, Senhor. Porque tu sabes que sozinho eu não posso. Tu sabes que sou fraco, Senhor. Mas com a tua força, com a tua presença em minha vida, eu sei que eu posso.